Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo agora, direto aqui na nossa transmissão no nosso canal da SBMFC no YouTube. Eu sou Denise Ornelas, diretora de comunicação da SBMFC, e junto com Daniel Nupp, que é a presidente da sociedade, a gente vai moderar esse webinar. Na verdade, vai ser uma conversa, um bate-papo com convidados muito especiais aqui para a gente, para falar sobre medicina baseada em evidências, pseudociência e divulgação científica, né? Eu acho que está todo mundo nesses últimos dias super atacado por várias notícias diferentes. Uma hora aparece um estudo na New England, outra hora é o Lancet, outra hora aparece um pré-print, e a gente está sempre olhando para um lado para o outro, tentando fazer o melhor aí, tanto para que os nossos profissionais de saúde, médicos, família, comunidade especialmente, e também para que a população seja o mais bem informada possível. Então, vou pedir para vocês aí que estão no YouTube colocarem nos comentários de onde vocês são, a gente vai interagindo por aqui. E rapidamente vou pedir para os nossos convidados, então, se apresentarem. E vou começar, então, pela Letícia. Eu sou Letícia Calano Dourado. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Eu sou médica, pneumologista, doutora pela Faculdade de Medicina da USP em pneumologia e sou médica e pesquisadora do Hospital do Coração, em São Paulo. Faço parte do grupo de pesquisa Coalizão Brasil Covid-19. Bacana, a Letícia vai poder contar um pouquinho para a gente depois aí qual é a diferença dos estudos do Brasil para os estudos que já estão saindo aí. E aí a gente conversa sobre isso daqui a pouco. Próximo aí já é nosso conhecido, Guilherme. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Bom, sou o Guilherme Barcelos, da Choosing Wisely Brasil. E estou feliz em estar participando, especialmente pela presença do Ronaldo, cujo livro eu tenho divulgado bastante nas últimas semanas. Pude ter o prazer de ler, gostei muito. E nessa condição de um espectador especial, estou muito feliz de poder te escutar também sobre o que eu li no livro e gostei muito. Ótimo, então já aproveitando aí, Ronaldo, vende seu peixe aí, que eu também sou fã, também tenho o livro. Bacana. Bom, antes de mais nada, queria agradecer à sociedade brasileira aí pelo convite, pela proposição da live de um tema importante nesse momento, né? Bom, eu sou Ronaldo Pilati, professor de Psicologia Social da Universidade de Brasília. E entre as minhas áreas de interesse, eu pesquiso e investigo formação de crenças, como as pessoas acreditam em informação científica, por exemplo, e parte desses interesses levaram a escrever esse livro de divulgação que o Guilherme já comentaram, né? Então, estou aqui para a gente poder bater esse papo e conversar um pouco sobre essas questões e a maneira pela qual as pessoas podem consumir informação científica, né? Muito bacana. Daniel, quer dar uma boa noite para a nossa assistência? Bom, pessoal, então, primeiro, em nome da sociedade, eu queria agradecer a Letícia, disponibilizar o nosso tempo, e fechando o estudo, disponibilizar o seu tempo para participar conosco aqui. O Ronaldo também, né, vai trazer uma contribuição muito interessante, a gente já estava conversando aqui antes de iniciar, certamente tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. E Guilherme, né, por mais uma vez está conosco aí, trazendo o olhar da evidência, né, a perspectiva do Choosing Wisely. Eu acho que também é um colega já que caminha conosco aí já há algum tempo e certamente vai contribuir para o nosso debate aí. Então, queria dar uma boa noite para todos que estão assistindo. Sejam bem-vindos ao nosso webinar especial, nosso segundo webinar especial dessa série. Contamos muito com a contribuição de vocês aí nos comentários para a gente poder enriquecer ainda mais nossa conversa aqui. Bacana, muito bom. Então, só para a gente lembrar, quem ainda não segue a gente nas redes sociais, nosso @SBMFC, lá no Instagram, a gente também está no Facebook. Esse debate ele vai ficar gravado, então quem quiser depois reassistir, mandar para alguém, é só acessar aqui nas nossas redes que a gente vai estar disponibilizando, né, essa conversa. E aí, para começar a provocação, a Letícia, além de pesquisadora, como ela falou, ela também é influencer lá no Instagram, e ela publica toda semana, né, uma série de vídeos, aí todo dia ela está publicando sobre várias temáticas diferentes, que eu acredito que devem ser trazidas pelos pacientes, pelas pessoas que seguem ela nas redes sociais, pelos colegas de trabalho, pelos parentes, porque, né, todo mundo que é médico hoje
recebe 1 ou 2 dúvidas por dia no WhatsApp de algum parente que tem alguma questão sobre como é que se cuidar direitinho, o que toma, o que não toma. Então, a gente vai começar falando com a Letícia sobre divulgação científica. Letícia, como é que é isso, de fazer esse papel de estar todo dia produzindo material, produzindo conteúdo sobre Covid, você que é uma pesquisadora envolvida diretamente aí na área, com tanta notícia nova, com tanta evidência nova, como é que a gente faz essa ponte entre divulgação científica e construção de uma produção de ciência, que nesse caso específico da pandemia, a gente nunca viu nada igual. É um fenômeno novo, né? A gente está vivenciando aí, Sim. circularam várias charges nesse momento de uma giga onda de quantos milhares de artigos estão sendo publicados e produzidos em pré-print todos os dias. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, é bem isso que você falou, Denise. A sensação que eu tenho é que o mundo acelerou, né? Então, tudo da Covid, se você fica 3 dias sem ler, sem tapar da literatura, você está bastante desatualizado. Se você ficou 1 semana sem ler, é como se você tivesse ficado um semestre. A Covid, então, deu aí um ritmo nas coisas muito complexo, trouxe o interesse do público leigo em estar a par do que está acontecendo. E aí eu percebi nesse fenômeno uma oportunidade de levar mais para perto do público leigo um pouco do que é a ciência, do que faz a ciência, além de informá-los a respeito de assuntos que vão dizer respeito diretamente à proteção deles. E isso foi movido um pouco pela demanda, então, de familiares, de amigos. Como que eu faço para ir no supermercado? O elevador é seguro, não é seguro? Enfim, quanto tempo o vírus dura ali, dura aqui? Eu começava a responder aquilo e eu via que as perguntas eram muito parecidas e eu falei, quer saber, eu vou começar a gravar um vídeo e aí eu mando para as pessoas, porque daí eu respondo todo mundo. E aí eu pensei, poxa, mas também eu recebo nas mídias sociais, pessoas mais distantes, de repente eu posso beneficiar mais gente. E aí eu comecei fazendo essas postagens e elas tiveram uma repercussão positiva muito grande, o que então é legal, porque ao mesmo tempo que as pessoas se informam um conhecimento embasado de como se proteger, e aí a gente já começa combatendo desinformação, porque as pessoas chegavam me dizendo, doutor, eu vi um vídeo de que o álcool 70 não funciona, o que funciona é vinagre, sabe? Coisas que até colocam em risco as pessoas. Eu comecei a ficar sensibilizada com aquela quantidade de desinformação que colocava em risco as pessoas. Eu falei, não, vou dar minha contribuição. Então, vou aqui como alguém que tem, então, uma pesquisadora, uma médica, eu vou falar sobre isso. Então, como se proteger e falar um pouco de ciência. E eu estou vendo que está tendo, então, uma recepção super boa. Eu fico feliz, eu sou uma gotinha no oceano, mas eu estou dando, então, a minha contribuição, combatendo a desinformação, fornecendo informação e tentando manter a coisa atualizada, porque é bem difícil em tempos de Covid. Então, mas quando você fala assim, né, da pessoa que chega falando do álcool e do vinagre, por exemplo, para limpeza das mãos. Para a gente que é médico, para a gente que está na área da saúde, é tão óbvio que não tem como comparar álcool 70 com vinagre nesse campo específico da prevenção, da limpeza das mãos, da desinfecção, que assusta, né? E aí, da onde as pessoas tiram um pouco isso? Assim, como é que tu tem tua impressão nesse tempo tanto de fake news, de crenças disseminadas que são o contrário daquilo que a gente sempre achou que eram óbvias para a sociedade? Como é que funciona um pouco isso para você? E aí já vou pegar o teu gancho e já vou passar para o Ronaldo também logo na sequência. Você já pode jogar aí, Ronaldo, como é que funciona essa coisa do que a gente quer acreditar, do que a gente não quer? Só para a gente ter uma jogada aí de vocês dois, um bate-bola. Assim, Denise, tem várias fake news e a gente consegue enxergar uma intenção por detrás, né? Você vê assim, a pessoa vai ganhar dinheiro com alguma outra coisa, ou quer desconstruir aí um conceito, enfim. Mas tem outras que eu realmente fico impressionada. O que é? Será que a pessoa de boa intenção está achando que está ajudando? E aí, a fonte principal que eu vejo de desinformação é o WhatsApp. Então, são os videozinhos, as chargezinhas de WhatsApp. Outro dia eu recebi da minha família perguntando se era verdade. Era uma foto de uma pessoa, não uma pessoa, uma imagem, né? E aí a pessoa engolindo uma água. Dizia assim, se você tomar água quente, você mata o coronavírus e não tem risco de você se contaminar e blá, blá, blá.
E você fica, gente, isso coloca as pessoas em risco, porque se alguém acredita nisso, vai descuidar de outros cuidados que de fato protegem. Então, não, isso é falso. Então, eu realmente, isso me preocupa muito, essa questão das fake news. A gente viu isso no período eleitoral acontecendo, agora a gente está vendo aí uma crise de saúde pública desse tamanho, tendo um impacto terrível na população. Então, são coisas assim, muito, muito sérias que a gente tem visto. Meu marido é o Daniel Dourado, ele é um pesquisador de direito e é médico, ele está estudando junto com outro colega, o Caio Machado, a origem dessas fake news em mídia social. Então, a gente vê assim que tem uns networks assim, em rede impressionantes que circulam uma quantidade assim de absurdos, assustador. Então, além da gotinha, que sou eu fazendo um trabalho, eu acho que tem as grandes corporações, então Google, Facebook, YouTube, precisam combater esse tipo de narrativa. E aí, Ronaldo? Vamos lá. Uma coisa interessante Esse que Letícia... assunto... Desculpe, Daniel. Então, Ronaldo, uma coisa interessante que Letícia colocou aí, que eu acho que também é um bom gancho aí para a sua fala, poxa, a gente vê imagina se vê publicado um grande estudo e aí daquele estudo tem uma conclusão, né, assim, baseada numa metodologia, quer dizer, foi ciência, você vê que, mas aí alguém manda um videozinho com alguém falando no WhatsApp e isso dentro de um pensamento, dentro da cognição habitual das pessoas, isso acaba tendo um valor parecido. Como é que a nossa cognição ela consegue ou não fazer essa distinção das coisas? Não sei. Esse elemento da desinformação, das notícias falsas e tantos outros elementos que eles estão habitando o nosso mundo nos últimos anos de maneira muito intensa, né? Na verdade, notícia falsa e desinformação é uma coisa bem antiga, né? Mas acho que ele virou, graças à pulverização desses meios de comunicação via redes sociais, algo muito mais intensificado e talvez muito mais presente, muito mais no dia a dia do nosso debate, da nossa conversa. E num ambiente como esse, da pandemia, em que toda essa discussão da importância do pensamento científico, de dirigir as ações de enfrentamento da pandemia por meio de referências e evidências que a ciência produz, eu acho que a gente tem um caldeirão, vamos dizer assim, de uma série de aspectos e elementos que eles são muito importantes aí nesse meio, que a gente tem que falar, que tem que se denunciar de fato, como a Letícia está falando do esforço dela em relação ao apontamento dessas questões, sem esquecer, como já foi comentado por ela também, sobre as motivações que são muitas e várias, né? Algumas delas são efetivamente aquela intencionalidade de desinformar por um interesse e outro, e há também a não intencionalidade, até que a gente medir isso e identificar isso é tão simples, mas de informação que efetivamente não se compreende que ela é transmitida, né? Então, eu acho que esses são aspectos muito importantes que a gente tem que colocar na balança. Mas no meio disso tudo, digamos, tanto como produtor como receptor, a gente vai ter as pessoas. Efetivamente são as pessoas que estão consumindo essas informações e estão produzindo também. E essas pessoas, elas têm um aparato para entender a realidade. E nós, psicólogos, nomeamos, e outros cientistas cognitivos e comportamentais, nomeamos isso de aparato cognitivo, né? E esse mecanismo de entendimento do mundo, que tem a ver, que está alicerçado na nossa estrutura cerebral, neurológica, do sistema nervoso central, ele tem uma série de potencialidades que fizeram com que a nossa espécie chegasse aonde nós chegamos, né, graças à sua história evolutiva, mas ela também trouxe em conjunto uma série de limitações, né? Então, pensando num contexto como esse, apreender a informação a vinda da revista científica, como exemplo que você está dando, Daniel, então saiu o resultado lá, a evidência agora é essa, sobre essa estratégia aqui de enfrentamento ou de tratamento, né? A competição desses elementos para o indivíduo que está consumindo a informação, ela vai estar sujeita a uma série de aspectos, né? Então pensa só, se quem produziu aquele vídeo para a pessoa que consome a informação, um videozinho do WhatsApp que diz o contrário, diz ou diz uma coisa completamente absurda em relação ao que se sabe de evidência científica. Se aquele indivíduo ele vai ter, por exemplo,
um nível de atribuição de credibilidade daquela fonte maior do que ele atribui à revista científica, é que muitas vezes ele nem entende o que significa uma informação científica, o que é, para onde veio, ou para onde foi, ou para onde vai, ou mais do que isso. Essa é uma preocupação que eu tenho. No geral, as pessoas têm pouca compreensão do porquê que um conhecimento recebe o adjetivo de científico. Por que um conhecimento é dito de científico? Por que um conhecimento ele tem que ser baseado em evidências para poder dizer que ele é uma informação científica? Muitas vezes as pessoas não compreendem isso. E se o autor daquele vídeo foi uma fonte de credibilidade mais relevante para aquela pessoa, talvez ela vá achar muito mais útil ver o vídeo e acreditar no que o vídeo está informando para ela do que propriamente acreditar na informação que é passada pelo profissional que vai basear a transmissão da sua informação naquilo que o jornal, né, o periódico da área publicou em relação àquilo. Então, tem um conjunto grande de fatores em relação a isso. E tem outros que a gente não pode também esquecer. Veja, se esse vídeo, do exemplo que você deu, Daniel, ele for algo que é coerente, de certa forma, com aquilo que a pessoa já acredita em relação ao assunto que está sendo tratado, a chance das pessoas verem algo favorável para construir uma crença, acreditar que aquela orientação é correta, ela vai ser maior. E que é, de certa forma, um dos vieses que a gente utiliza para entender a não compreensão, muitas vezes, de como é que as evidências científicas elas são construídas. Isso não é só para a população em geral, mas também para a população especializada, com nível superior. Então, ela vai tender a acreditar mais naquilo do que propriamente na informação que contradiga aquilo. Que é a ideia de confirmar, o viés de confirmação, né? Que é confirmar aquilo que você quer acreditar. Posso acrescentar um ponto? Claro, Letícia. Os cientistas também se comunicam muito mal com a população geral. E aqui vale o meia-culpa, um cientista. Eu acho que é uma falha no meio científico de se preocupar. Nós nos comunicamos muito bem entre os pares, então você publica lá falando o seu cientifiquez, e entre os seus pares você está se comunicando perfeitamente bem. Mas eu acho que por muito tempo faltou, talvez, uma preocupação de se comunicar com a população. A gente precisa fazer isso, precisa ter esse cuidado. A linguagem precisa ser diferente, o termo técnico precisa ficar de fora. Então, tem uma série de coisas aí que eu acho que também é, em parte, culpa dos cientistas. O viés, você estava falando do viés de comunicação, Ronaldo, do viés de confirmação, Ronaldo. Isso acontece muito entre profissionais também, e a gente tem visto, a gente estava conversando aqui antes, a gente tem visto isso acontecer com mais frequência entre colegas, né, mesmo entre colegas bem informados e que já tinham, né, um entendimento, né, mais adequado, ou mais, vamos dizer, mais razoável, né, do que é um pensamento científico, mas mesmo esses colegas, em determinado momento agora, estão apelando, talvez não seja o melhor termo, mas assim, estão recorrendo, né, a esse viés de confirmação e se apoiando em outras hipóteses que não têm tanto fundamento científico. O que você vê isso? Que explicação que a psicologia cognitiva pode dar para isso? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que esse tipo de busca por uma solução, né, esse é um momento sem precedentes na história, né? Pelo menos do ponto de vista da amplitude que a pandemia ela alcançou, da velocidade com que as informações elas foram produzidas e também o nível de efeito que a infodemia, que é esse conjunto de informações, muitas vezes falsas, ou um conjunto alto de informações de produção científica sendo feita com alta velocidade, como a Letícia estava comentando, todos esses elementos a gente não tem precedente na história da humanidade, né? De como é que está acontecendo. Eu acho que essa situação de alta incerteza também vai gerar uma motivação maior nos profissionais em tentarem encontrar uma solução. Acho que é natural, é psicologicamente natural, a motivação de tentar se encontrar isso. Mas é aí que eu acho que vai pesar uma perspectiva mais cuidadosa quando as pessoas realmente entendem como o pensamento científico funciona, para efetivamente poder avaliar o conjunto
de elementos que fazem com que determinadas condutas elas não sejam propriamente baseadas em evidência para você poder implementá-las. E aí eu acho que a gente tem um aspecto importante. Eu concordo com Letícia no sentido de que os cientistas se comunicam mal. No geral, é isso mesmo, né? Você abre os periódicos científicos, eles são grandes conjuntos de prosa escrita de muito pouco interesse, né, para as pessoas. No final das contas, é isso, a não ser para os pares. E eu acho que isso é uma dimensão do porquê que a questão não chega. Mas eu acho que tem um elemento que precisa ir além. Se os profissionais, sejam eles de qualquer área de formação que tem uma base científica, eles precisam não só entender o conhecimento científico propriamente, né, a técnica muitas vezes gerada por esse conhecimento, mas também a forma pela qual esse conhecimento é produzido. É o que eu chamo de maneira mais ampla, ele tem que entender e pensar como um cientista, no final das contas. Porque ele muitas vezes vai precisar questionar as próprias decisões e as próprias convicções em momentos como esse de pandemia, em que está todo mundo tentando encontrar uma solução, esse questionamento se faz mais necessário. Isso não é necessariamente produzir uma desesperança em relação à solução, mas é sim você ter uma visão com um ceticismo saudável para saber que existem soluções que elas são fantasiosas, né? Que elas não vão propriamente resolver as questões. Então, eu acho que esse é um aspecto importante. E um outro elemento que eu acho que é útil no contexto de quem está na linha de frente, né, os médicos, por exemplo, os profissionais de saúde de maneira geral, que estão na linha de frente trabalhando, é que a gente sempre tem que lembrar que evidências da sua experiência profissional ou da sua experiência pessoal, elas têm que ser entendidas e tratadas como evidências anedóticas. Anedóticas, assim, elas não são evidências científicas, porque é uma forma de produzir essas evidências, e esse é um aspecto muito importante que tem que ser considerado nesse tema, né? Então, mas aí eu vou chamar o Guilherme para a roda. Porque a gente está falando como se a gente estivesse só falando de divulgação científica para os leigos, para a população que, em geral, não é profissional de saúde, ou que, se é profissional, não é um profissional que está na área da pesquisa, por exemplo. E o que a gente tem visto nessa pandemia é que os profissionais, inclusive médicos, têm se comportado desta forma como o Ronaldo falou, utilizando, inclusive, as evidências anedóticas para fazer o processo de informação deles próprios e dos seus pacientes. E aí o Choose Wisely, ele tem um papel no país já de tentar trazer essa história de como compartilhar a decisão com o seu paciente, como fazer uso da melhor evidência disponível para o cotidiano dos profissionais de uma forma bem clara. E eu acho que na pandemia isso tem tentado ser feito também, mas a gente tem visto esse fenômeno aumentar, né, no sentido do quanto até a produção científica, que é tradicionalmente respeitada pelos médicos, passou a não ser. Guilherme, quer falar um pouco disso com a gente? Quer entrar na roda aqui? Vamos lá. Bom, Denise, justamente com a Choosing Wisely, somos capazes de perceber que esse fenômeno que a gente está descrevendo aqui em relação à pandemia não é um fenômeno novo. A gente tem a intensificação de comportamentos crentes, mas a própria Choosing Wisely tem nos ajudado a observar. O projeto aqui no Brasil vem desde 2015, que essa situação onde médicos depositam em intervenções as suas crenças, ela sempre existiu. Fora da epidemia, o que a gente costumava ver era que os médicos acabavam, em situações várias, escolhendo os seus amuletos, as suas medicações de preferência para aplicar elas sem a evidência necessária para isso ocorrer, num cenário onde eles, muitas vezes, até criticavam as intervenções de baixo valor dos outros, mas isso sempre ocorreu. O que a epidemia está nos trazendo é um cenário de intensificação, e mais recentemente, onde a gente até se tornou bastante monotemático em relação à cloroquina e altamente polarizado. Mas são fenômenos que sempre existiram, né? Nós conversamos, Ronaldo, sobre a questão da experiência clínica na edição anterior, no webinar que a Natália participou,
e tentamos reforçar muito essa situação de que a evidência clínica é super importante na medicina, mas adiante da evidência científica, né? Que o norte científico ele tem que pautar até mesmo a escolha de caminhos, que não necessariamente é um caminho só que a gente tem a seguir, mas que essa situação da evidência tem que preceder a experiência clínica. Tu não pode usar a experiência clínica para adivinhar sobre a evidência. E no evento anterior, Denise, eu fiquei com um pouco de receio de ter passado uma ideia, quando eu disse que para testar a eficácia de medicamentos é só e exclusivamente ensaio clínico randomizado. Eu fiquei com medo de ter passado uma ideia de que a medicina baseada em evidência é muito engessada, né, e que acabaria, em determinadas situações, deixando pacientes ao relento, com médicos em cima de um pedestal, abraçados à medicina baseada em evidência, e os pacientes ali ao relento. E eu pincelei algumas situações onde eu queria desfazer essa ideia de rigidez, né? Em primeiro lugar, na verdade, essa rigidez tem que existir para a imensa maioria das intervenções em saúde, porque, via de regra, a história nos ensina que você não pode trocar a incerteza de um benefício pelos potenciais danos. Então, a gente tem, eu estava lembrando do exemplo da minha área da terapia intensiva recentemente, foi uma droga chamada Xigris, que ficou no mercado por 10 anos. Ao longo de 10 anos, os médicos, alguns, falando maravilhas e contando esses relatos anedóticos de pacientes que melhoraram com o Xigris, para depois vir um estudo bem feito que mostrou o que é quase a regra nessas discussões sobre remédios. Os remédios eles não funcionam de maneira milagrosa, como regra geral. Geralmente eles trazem pequenos benefícios, tem também os pequenos danos, que também, na maioria das vezes, os remédios não são máquinas mortíferas causadoras de grandes danos em larga escala, são pequenos benefícios e pequenos danos que, via de regra, esses vetores, inclusive, se confundem, e somente o estudo clínico para conseguir enxergar o que predomina. O olho clínico não consegue ver isso, né, Ronaldo? E depois, essa droga, então, ficou 10 anos causando dano para ser tirada do mercado. E aí eu queria apontar só mais algumas coisas que eu achei que faltou do webinar anterior. Será que a gente não vai usar nunca uma intervenção em saúde sem aquele magnífico ensaio clínico mostrando efeito em mortalidade? Não é assim, mas mesmo para flexibilizar a medicina baseada em evidência, a gente tem que ter algum racional científico, né? Então, eu estava lembrando de uma situação, de novo, da medicina intensiva, que se encaixa nessa condição para flexibilização, que é que inclusive tem muito a ver com a abordagem da Covid dentro das UTIs, que é a ECMO, aquela tecnologia que substitui a ventilação mecânica nos casos de hipoxemia refratário. A gente não tem uma grande evidência para ECMO. Do ponto de vista científico, eu não poderia falar que ECMO salva vidas, como a gente ouve muito na mídia, ou até alguns colegas falando. Mas a ECMO tem uma série de estudos intermediários, com melhora da oxigenação demonstrada, e numa situação em que pacientes têm muito pouco a perder, a gente lança a mão de evidência com estudos dessa natureza, menos conclusivos. Mas eu não consegui, ao longo dessa semana, estava pensando, Denise, até queria ver se o Daniel tem algum exemplo para me dar, qual seria a situação na atenção primária para os médicos de família, onde o paradigma do paraquedas, que é disso que a gente estaria falando, se aplicaria para aplicação de intervenções sem uma evidência de boa qualidade por trás. E a outra situação que eu lembrei diz respeito, assim, algumas pessoas falam assim, não se faz nada nunca, se fica paralisado, e se eu quiser usar, o querer usar, tanto do ponto de vista do médico e do paciente, remete ao uso off-label de medicações,
que sempre existiu e vai continuar existindo depois da epidemia. Com a Choosing Wisely, a gente tenta minimizar o uso excessivo disso e em situações que a tendência é mais benefício do que dano, mas essas coisas são naturais. Eu me lembrei, Daniel, ao longo dessa semana, que eu próprio, recentemente, eu fiz uma lesão cervical com dor neuropática, uma dor intensa que eu tinha no ombro e no braço, e acabei procurando intervenções de baixo valor. Eu fiz, na época, acupuntura, que não percebi nenhum benefício, e fiz osteopatia. Fui orientado a procurar um profissional de osteopatia, e eu só fui revisar a evidência de osteopatia depois de algumas sessões, no momento em que eu já percebia essa melhora. Então, esse fenômeno de enxergar melhor, ele é natural. Mas percebam que eu não digo que a osteopatia estava melhorando a minha condição cervical. O que eu sou capaz de dizer é que eu tinha uma boa experiência nas sessões de osteopatia. Eu acabei revisando a evidência por trás dela, muito baixa, carregando um grau de incerteza muito alto para conseguir dizer que a osteopatia tem um real papel na condição que eu tratei. Isso não significa nem que eu não vá procurar de novo o profissional se voltar a ter sintomas, porque tem coisas que a gente gosta. E nessa discussão das terapias de baixo valor, então, o que a Choosing Wisely tenta não é dizer que elas estão proibidas, até porque isso seria intangível, não se consegue isso, né? Mas que as pessoas, pelo menos, e aí vem uma mensagem para essa discussão da cloroquina, enquanto a incerteza da cloroquina for muito acima da média, como é a incerteza da osteopatia na condição que eu tratei, a verdade não pode faltar. Tem que estar sendo dito aos quatro ventos que essa incerteza existe, que provavelmente, se for massificado o uso de uma medicação nessas circunstâncias, vai predominar danos e não benefícios. Isso tem que ser dito para os pacientes. Se dito isso de forma clara, alguém quiser usar da osteopatia, como foi o meu caso, ou da própria cloroquina, eu acho que a gente tem que entender também, mas o que no Brasil e principalmente, mas temos visto isso em outros tantos países, essa ideia de trazer a cloroquina na base da mentira, para mim é o grande problema dessa história toda, né? E a outra discussão que eu acho interessante, a Choosing Wisely não aborda custos por princípio, a gente não discute custos. Mas as terapias de baixo valor, se forem para ser aplicadas, não dá para escapar dessa discussão de quem vai pagar, né? Porque eu estava pensando agora, ouvi uma notícia que eu não sei se é real, que a gente vai insistir de novo na cloroquina ao custo de 30 milhões de reais para o Brasil agora no movimento que está sendo deflagrado. E você da medicina de família sabe, seriam 30 milhões para investir, por exemplo, em medicações da lista de medicações essenciais do Sistema Único de Saúde, com potencial enorme de trazer impacto e mortalidade, salvar a gente de maneira certeira, né? Então, é nesse ponto que eu acho que a gente se incomoda com as terapias de baixo valor. Acho que elas não são um pecado, mas tem que haver a verdade no discurso e tem que discutir depois quem é que vai financiar, porque eu não quero estar pagando por terapia de baixo valor feita nos outros, assim como eu acho que não devem pagar a minha osteopatia. Então, eu acho que são discussões interessantes. Tudo tem um custo. Você fez a provocação da atenção primária. Eu fiquei aqui pensando em alguns exemplos. Eu pensei em algumas práticas que são trazidas da gestão, trazidas do campo da administração para dentro dos serviços de saúde. Eu acho que algumas a gente não tem um valor muito provado, mas para mim, na atenção primária, o que é algo ainda muito rotineiro na atenção primária, são os exames de check-up, né? É o screening indiscriminado e com muitas vezes... A minha pergunta para ti, Daniel, era em relação
das poucas situações onde a gente flexibiliza a questão da medicina baseada em evidência do ponto de vista da exigência de um grande ensaio clínico, que é a história do paradigma do paraquedas. O paradigma do paraquedas tem vários exemplos na UTI onde a gente aplica. Eu acho que na realidade de vocês não existe e não consigo enxergar para a Covid. Né? Então, usar intervenções de eficácia absolutamente desconhecida, com potencial de dano, conhecido ou não, porque todas têm potencial de dano, no Covid, na atenção primária, me assusta muito. Sim. Me assusta muito. Enfim, tem outras tantas coisas para fazer também. Né? Guilherme, mas eu queria, então, já passando por uma segunda rodada, eu queria... Primeiro foi bom que você trouxe uma continuação da semana passada, nisso que a gente tinha começado a conversar e acabou que semana passada você não conseguiu concluir, né, esse seu raciocínio. Foi bom você ter conseguido hoje concluir um pouco esse seu raciocínio. Mas a Letícia estava falando da questão de comunicar, né, que em geral os cientistas têm essa dificuldade, é uma linguagem muito matemática, uma linguagem muito técnica, se afasta da linguagem comum. Ronaldo falou de como que a cognição atrapalha, do viés de confirmação, isso que dificulta ainda mais as pessoas assimilarem. Mas tem uma questão que eu queria tocar, que é uma coisa que surgiu agora nos últimos dias, durante essa semana, né, e hoje culminou numa publicação do Lancet, que é a questão de como é que se produz ciência na nossa área hoje em dia, né, na medicina hoje em dia, como é que é complexo se produzir grandes estudos hoje em dia e como é que aconteceu a ponto de chegar nesse grande estudo observacional aí do Lancet, que a gente já havia conversado dele na semana passada e, de fato, aconteceu o que a gente está vendo aí. Qual que é a sua visão disso aí? A gente não sabe... Desculpa. Guilherme, vocês podem... Vocês todos podem falar. Vocês vão falando aos pouquinhos. Eu acho, Daniel, que tem muita coisa para saber dessa história ainda, né? Mas o Ronaldo tocou num ponto interessante quando a gente estava conversando offline, muito interessante, que é o aspecto de que essa situação da retratação ela tem que ser vista como natural na ciência. Isso faz parte do processo de construção de conhecimento e a ciência, a pseudociência que o Ronaldo escreve bastante sobre ela, a pseudociência não aceita questionamento, né? Ela parece que é uma teoria que nasce pronta. A ciência, por sua vez, tem que aceitar, senão não é ciência, né, Ronaldo? Então, esse caso do Lancet é um caso normal. Agora tem que entender bem o que está por trás disso aí, que pode ser, inclusive, coisas muito graves de integridade científicas e atitudes aí terão que ser tomadas. Mas o que eu realmente tenho pensado dessa situação, Daniel, eu tenho brincado com colegas que eu não tô nem lendo sobre isso, que não li nada sobre o escândalo desse estudo, assim como já não tinha lido o estudo original. É impossível, a gente acaba tendo que ler, até para vir para esse seminário seria impossível não fazer, mas a mensagem que eu estava tentando passar é que nem aquela evidência observacional deveria estar sendo vista, independente da conclusão que chegasse, fosse estudo positivo ou negativo, nem aquilo deveria estar sendo visto como confirmatório de nada, e muito menos agora essa retratação dos autores serve para dizer que a cloroquina funciona. Então, o que eu tenho tirado dessa história toda é que a discussão é pouco relevante. Eu continuo esperando muito vários estudos e esperando, então, a Letícia trazer, quem sabe, o estudo dela com uma resposta mais definitiva em relação à cloroquina para poder falar. Eu acho que é hora de falar menos. Fala então, Letícia, conta pra gente aí. O que vai você vir, acha Letícia?
Dos desenhos e das diferenças. Pode falar dos estudos que estão aparecendo, do disse não me disse, da fofoca científica. Então, da novela aí, da novela Lancet OMS Cloroquina, né? Então, vocês virou uma novela sim, mesmo. Tem algumas particularidades desse momento que eu acho que contribuem para um pouco a confusão. Então, a primeira coisa é a velocidade. Então, assim, qualquer estudo que tem resultado pronto, a publicação é praticamente no dia seguinte. Então, você fica assim, como que acontece a revisão pelos pares? Se habitualmente tem lido, você tem um tempo para fazer aquela revisão, se você é um revisor, e aí aquilo volta para o editor. Então, assim, tem um tempo de maturação dos papers que na estação Covid está acontecendo de um jeito, assim, muito acelerado. E eu acho que nessa velocidade, acaba que, por exemplo, o Lancet permitiu passar uma coisa que talvez deveria ter sido questionado para o autor antes da publicação, isso ter ficado vai e volta, até ser melhor esclarecido, enfim. A outra questão é impressionante a participação da mídia leiga e que informa, então, o público leigo dos resultados, e, obviamente, o público leigo não tem como saber a diferença de o Guilherme acabou de comentar, um estudo observacional, não é uma verdade absoluta, mas aquilo sai, cloroquina, aumenta o risco de não sei quantas vezes, de arritmia. Para o público leigo, é aquela informação, ponto. Então, e por isso que eu acho que é tão importante os cientistas, na medida do possível, que é uma loucura tentar conciliar ainda com informação do público leigo, mas assim, se comunicarem. E os agentes de jornalismo também buscam. Outro dia eu entrei em contato com uma que é até séria, uma fonte séria, que divulgou essa história toda. Eu falei, gente, presta atenção, estudo observacional, calma, vocês estão precisando de ter uma assessoria, eventualmente, porque o jornalismo leigo sai reproduzindo e as pessoas que estão ansiosas, enfim, aquilo ali é tomado como uma verdade absoluta. E a cloroquina ainda está polarizada politicamente, né? Então ainda é um problema adicional ainda, que não é nem uma questão só da medicação ter ou não efeito, mas ainda tem a questão política. E Letícia, eu acho que tu tocaste num ponto que eu considero extremamente importante nessa questão tu falaste muito em velocidade e tempo, né? E a questão da falta do tempo. E é impressionante como essas discussões que não servem para muita coisa nos roubam tempo que poderia estar sendo destinado para fazer coisas de valor. De novo, eu vou usar no exemplo da terapia intensiva, Dani, mas a gente mesmo dentro das UTIs, de várias UTIs, tem discutido muito a questão da cloroquina e às vezes os colegas entram em embates. O que acontece, por exemplo, dentro de uma UTI é que tem muito para fazer pelos pacientes com Covid, independente de tratamento farmacológico. Mas precisa estar com tempo e foco nessas coisas. A gente parece estar perdendo tempo disperso em discussões fúteis. Aí eu estava lembrando, eu trabalho numa UTI que hoje faz prona, que é uma estratégia. O paciente em ventilação mecânica a gente bota de bruços para melhorar a oxigenação, de uma forma muito adequada, né? Não é ciência espacial pronar um paciente, mas também não é uma coisa simples, longe disso. Assim, a analogia que eu costumo fazer parece um pouco um pit stop de Fórmula 1, tem que ter uma equipe coesa, que esteja treinada, não é só querer. Eu fiquei um ano, Letícia, como chefe de uma UTI aqui em Porto Alegre, de um hospital privado, uns anos atrás, a gente passou um ano sem pronar paciente, porque não tinha estrutura. Falta de intensivistas titulados no quadro funcional, alta rotatividade da enfermagem, não se conseguia fazer treinamento. E aí eu fico fazendo um paralelo disso com as UTIs nesse momento da epidemia, como, na verdade, deveriam estar focando nesse tipo de coisa, com capacidade modificadora, ensaio clínico mostrando redução de mortalidade. Deve ter lugar que não está pronando o paciente, está usando cloroquina. É muito maluco até em alguns aspectos, né? Então a questão do tempo, de como dedicar o tempo. E eu vou te falar uma coisa, essa notoriedade aí toda da cloroquina, essa politização tem ditado muito a realização de estudos.
Porque o que acontece é que a gente chega, então, para recrutar pacientes. Então, eu estive recrutando para Coalizão. E quantas vezes eu fui abordar o paciente a respeito do estudo, e o estudo, e o paciente falava, de jeito nenhum, doutor, eu quero receber a cloroquina. Sendo que a gente nem sabe se é eficaz, quão é eficaz, naquele caso específico, risco, enfim, toda a incerteza. Por outro lado, também é muito satisfatório, às vezes, encontrar alguns pacientes que nos escutam. Então, deixa eu falar um pouco da cloroquina, e daí você explica um pouco da evidência que existe, a incerteza, o que a pessoa ganha participando daquele estudo, que, na verdade, é contribuindo para responder essa pergunta, contribuindo para a sociedade, porque o benefício em si não é nenhum, vai ser randomizado, a gente não sabe se cai num grupo ou no outro qual o benefício. E a pessoa dizer, eu quero participar, eu quero contribuir, isso me dá satisfação de poder contribuir num momento tão difícil. Então, isso também é bonito de ver. A gente... Tu acha que vamos essa botar o celeuma Ronaldo. toda Peraí, atrapalhou? Guilherme. Vamos botar o Ronaldo de volta nessa conversa, porque a gente quer ouvir também a opinião dele aí sobre isso. Como é que se constrói a pseudociência, como é que se constrói essas falsas impressões e, inclusive, como é que isso influencia médicos e profissionais de saúde, mas também os pacientes. E até os pesquisadores, se a gente for pensar bem, os pesquisadores estão no meio disso tudo, eles não estão isentos. Parece que os pesquisadores são neutros, não são, né? Não são, muito pelo contrário, né? Eu acho que você tem um pacote bem complicado de coisas. Esse exemplo da retratação do paper da Lancet, eu acho que é um exemplo interessante, porque, no fundo, assim, como você tem um processo de polarização muito alto, essas dinâmicas de viés de confirmação, por exemplo, elas podem funcionar mais ou menos da seguinte forma. Você vai ter gente que vai dizer, olha, tá vendo, no fundo funciona, né? Então, se você tem uma dimensão politizada sobre isso, e do outro lado, você pode ter os outros que, se está numa dimensão politizada ou polarizada demais, que vão argumentar que você tinha todos os problemas do estudo e coisa e tal. Então, você tem um pacote muito especial de um monte de coisa que está acontecendo hoje, que eu acho que potencializa isso. E esse negócio da politização, e a gente vive um momento muito esquisito, né? Porque assim, a ciência parece que ela virou uma coisa politizada. Então tem gente que acha que a ciência é uma coisa de esquerda, de comunista, ou sei lá do que é. E isso, para mim, demonstra só um nível de letramento, de incompreensão muito fundamental e muito preocupante do que é a ciência, de como é que funciona, de como que se produz evidência. Essa dinâmica, isso que eu estava comentando, que o Guilherme falou, né? Retratar um artigo, não gostaria que o artigo fosse retratado? Certamente não, concordo plenamente com Letícia. Veja, você tem um processo, uma velocidade estabelecida para esses fast tracks, né, das revistas, para você publicar com rapidez, que eu acho que acabam aumentando a probabilidade de que erros de passagem, de aprovação, eles aconteçam. Parece que é o caso desse paper. Ele deveria ter tido uma atenção mais clara sobre o elemento de produção de dados. Mas se coloca eventualmente lá até na função do editor, né? Eu que já fui editor de revista científica, o cara recebe um trabalho com 96 mil casos, isso é um número extremamente expressivo para qualquer área do conhecimento, para medicina, então, imagino que seja muito mais, dado o histórico das evidências médicas, que trabalham com N's muito menores, sobre um tema que está no auge, está todo mundo falando, tem um monte de gente discutindo, está na pauta da OMS no âmbito da pandemia. Então, são todos aspectos que eu acho que pressionam para, eventualmente, um trabalho que talvez tivesse sido avaliado num processo normal, ele teria sido reprovado, como é a maior parte dos trabalhos científicos em boas revistas. De cada 100 enviados, 95 vão ser reprovados, é assim. E coisas como essa que muita gente na comunidade mais ampla, mesmo os que não estão na academia, mas que têm formação acadêmica, às vezes não sabe, né, que o sarrafo é alto e é muito difícil publicar em bons journals. Então, esse tipo de dinâmica, de característica, acho que ela potencializa isso. E ela é muito, o prejuízo é muito grande quando esse processo de politização ele é inserido.
E o caso da cloroquina está totalmente politizado, né? E aí a preocupação de você politizar, ou estender a ideia de politização para muito mais, classificando, por exemplo, a ciência como um pensamento ideológico. Isso é uma incompreensão básica do que é a ciência, né? Que junta com a falta de letramento, a gente tem a fome com vontade de comer, no sentido do conjunto de elementos para não funcionar mesmo esse debate, para o debate ficar sobre coisas inúteis, fúteis, e que a gente fica perdendo tempo em fazer. Vamos combinar? Já que a gente devia estar perdendo tanto tempo falando sobre cloroquina, todos nós. Infelizmente, temos que perder, né? Mas... E na nossa prática é isso, os pacientes chegam pedindo e a gente, né, esse é um exemplo de que não dá para usar o paraquedas aí, falando tipo, o raciocínio clínico dos médicos, infelizmente, é assim, a cloroquina é usada para quanta coisa, né, na reumatologia a gente usa, os pacientes usam a longa data, usa todo dia, e não dá nada. Então, assim, que mal vai fazer? Não vai fazer mal nenhum. E aí vou passar quase que na caixa d'água. E aí a gente fica, eu acho que tanto a politização que vocês estão citando aqui, quanto as questões relacionadas à tentativa do pensamento mágico mesmo. Precisa ter uma cura. Se tem um agente biológico, se a gente conhece esse agente biológico, então tem alguma coisa que mata, né? Aquela história do binômio micróbio, toxina, e o veneno, que eu posso unir o antiveneno, ou o micróbio, a coisa que mata o micróbio, pronto. E as pessoas não estão percebendo isso como uma questão de segurança do paciente, ao contrário. Já começa do ponto de que é seguro. Então, já é esse paradigma que a galera não está nem pensando, né? Então, já tem uma crença da segurança. E aí, queria, Letícia, que você voltasse a falar, aproveitando que você já quer pegar o gancho. Isso, o que tem de diferente do desenho? Eu vou falar disso. Deixa eu só fazer um ponto sobre essa questão da segurança. Não é apropriado extrapolar a segurança da cloroquina na reumatologia para a segurança da cloroquina na COVID. Então, tem alguns pontos de divergência. Faixa etária dos pacientes. A cloroquina na reumatologia é muito usada em lúpus. Lúpus o paciente mais comum, é o paciente jovem. Então, começa daí. A gente sabe que o risco cardiovascular da cloroquina, de indução de arritmia, ele é potencializado no idoso, porque existe uma série de comorbidades que se associam com o risco de arritmia. Então, começa daí que não dá para a gente extrapolar o cenário de segurança. O segundo ponto é que a própria COVID pode dar acometimento cardiovascular. Então, a gente vai somando os fatores. O terceiro ponto é que tem sido proposto, e é o que a gente vê aí de todo nos hospitais, a azitromicina associada à cloroquina para tratar a COVID, que é outra droga com potencial arritmogênico. Então, você está associando drogas. Aí, obviamente, você não vai deixar o seu paciente sem um antibiótico. Pode ser viral, mas vai que é bactéria. E aí você soma outra droga, que eventualmente pode ser um antibiótico com potencial arritmogênico, como as pneumonas. E assim nós vamos. Então, assim, essa história de que é seguro não é verdade. A gente está falando, eu não sei qual é o termo em português, mas é o repurposing de droga, né? Então, a gente está redirecionando a droga que era aprovada para uma coisa para outra. Na hora que você faz isso, você precisa avaliar a segurança dela nesse novo cenário, que não necessariamente é o mesmo perfil de segurança. A gente está falando de outro paciente. Esse é um ponto. Agora, vou falar sobre a questão dos estudos. Então, com todas as dificuldades aí da politização que tem sido feita, a dificuldade de recrutamento, aqui no Brasil tem um estudo que está investigando uma pergunta científica sobre a cloroquina, que é o Coalizão 1. Então, foram 660 pacientes recrutados. O recrutamento finalizou. A gente está aguardando, então, o último paciente finalizar o tratamento, finalizar os 14 dias de segmento, que é o nosso desfecho primário, para a gente, então, poder ir. Estamos correndo para não ter nenhum dado faltante de outros pacientes. Então, a gente é multicêntrico, então a gente está pedindo para os centros para preencher os formulários de CRF, com informação de desfecho, com informação de elétrico, fazer upload de elétrico, etc., para a gente estar com a planilha toda pronta para análise de dados. No Coalizão, a gente, então, tem 3 braços. Então, o paciente era convidado a participar do estudo e ele poderia ser randomizado para um braço cloroquina, um braço cloroquina com azitromicina e um braço controle, que é o tratamento padrão. Falando um pouco só do tratamento padrão, parece assim, não tem nada para fazer para a COVID. O Guilherme tangenciou, acho que tocou nesse assunto.
A intervenção de maior impacto na COVID grave, não é o caso dos pacientes da coalizão, é ter acesso a um bom suporte de vida hospitalar. Então, se o paciente tem acesso a tudo que a gente sabe de terapia intensiva até agora, a chance desse paciente morrer é muito, muito baixa, se comparado àquele paciente que não tem acesso a um leito de terapia intensiva, bem equipado com bons profissionais. Então, assim, a diferença é abissal. Se você for comparar a taxa de letalidade de bons hospitais, por exemplo, aqui de São Paulo, para os hospitais lá de Belém, que entraram em colapso lá sem nenhum recurso, vai ser uma taxa de letalidade completamente diferente. Então, como o Guilherme falou, tem muito a ser feito pelo paciente com Covid. Até porque a história natural da Covid é ter o pico e depois arrefecer e passar. Então, se você dá suporte de vida naquele momento mais difícil, o paciente depois vai bem. Voltando para o nosso estudo clínico da coalizão. Então, tinham esses 3 braços, a randomização era equivalente, então, 1 para 1 para 1. Então, a gente vai ter aí 200 e poucos pacientes, 220 pacientes para cada braço, e vamos aguardar aí o resultado. O nosso desfecho era uma escala ordinal de melhora, então, saiu da ventilação mecânica, a última escala era a morte, né? Mas assim, saiu da ventilação mecânica, saiu da ventilação não invasiva, saiu do oxigênio, saiu de alta, então tinha uma escalinha, a gente já fez essa escala de melhora. E aí a gente vai comparar os grupos para ver quem está melhor. Fora do país, tem outros ensaios clínicos vários estudando a cloroquina. O nosso foco da população do coalizão 1 era uma COVID não grave, então tinha no máximo precisar de 4 litros de oxigênio. Se precisasse mais do que isso, aí ele poderia ser elegível para os outros coalizões, que estão investigando outras intervenções, mas para o 1 não. A gente tem também o Coalizão 5, que é um estudo que está vendo paciente que não precisa de internação ambulatorial, coordenado pelo hospital alemão Oswaldo Cruz. No nosso, o paciente tinha que internar, então era aquele COVID leve, mas precisava internar. Fora do país, o que a gente tem? A gente tem um monte de estudos, tá certo? Eu vou falar 2 grandes que eu acho que vão estar aí contribuindo aí junto com a coalizão. Tem o UK Principle, que é do NHS, inglês, e ele olha para uma COVID leve, mas ele tem algumas características diferentes do coalizão, então clínico não necessariamente está internado. E eles estão focando em... Alguém quer fazer alguma intervenção? Não, trancou um pouquinho, mas já melhorou. Tá. E o UK Principle está focando em paciente mais velho. Então, necessariamente, tem que ter mais de 50 anos com comorbidades ou acima de 65 anos. Então, tem esses detalhezinhos. O Solidarity da OMS é outro estudo também que está sendo conduzido no mundo todo, e ele é um estudo que não está investigando só a cloroquina, então é um estudo adaptativo, tem vários braços, então está testando antivirais, está testando a cloroquina, e entrou aí na confusão do paper do Lancet, porque quando o paper do Lancet, falando de risco de arritmia, foi liberado, a OMS decidiu parar o braço cloroquina e continuar com todos os braços. Quando começou a discussão sobre a integridade dos dados do paper do Lancet, aí a OMS resolveu retomar o braço cloroquina. E isso faz parte do jogo científico, tá certo? Mas a população entra em polvorosa, né? Olha, não sei o que absurdo. Mas não é isso, é justamente o que o Ronaldo falou. É o contrário, não é dogmático. Então, reconheceu que não é exatamente aquilo e volta atrás e muda o jeito de agir, de atuar. E o Lancet retira o paper, é isso mesmo, isso é ciência séria. Então, o Solidarity, ele também tem um foco numa população ambulatorial, tem algumas características, a dose, o tempo da cloroquina, o desfecho do Solidarity, a mortalidade de 28 dias, é diferente do nosso. A gente vai olhar a mortalidade, mas com desfecho secundário. Então, são estudos aí que vão se complementando aí nessas quebra-cabeça da gente entender aí o papel da cloroquina na COVID-19. Um comentário só, Denise, que eu acho importante também para colocar nesse pacote da politização, é porque se a gente não tivesse uma dimensão politizada sobre esse tema, você não teria paciente pedindo para ser tratado com medicamento. Entende? Porque você tem um elemento de indução ou de informação
das figuras de autoridade, das referências, aquelas para que as pessoas, a população em geral olha, que elas vão utilizar como base, como elemento para poder bom, falar, exigir o que ela acha que deve. Então, acho que esse é um outro aspecto, porque um elemento que a gente não dá muita atenção, mas que ele é incongruente com o raciocínio do pensamento científico, é a ideia da figura de autoridade. E as pessoas, em geral, nós temos muita influência para argumentos persuasivos de pessoas de autoridade. E quando uma autoridade no sentido, não é necessariamente só autoridade formalmente instituída, né, mas aquele que o indivíduo atribui um grau de autoridade sobre aquele assunto, por exemplo, quando ela fala, olha, isso aqui funciona, ela vai, evidentemente, ser persuadida por isso. E ela vai fazer e se comportar da maneira como ela acha que pode ser melhor para ela, para o familiar dela e assim por diante. Então, é um pacote bem complicado de coisas que estão acontecendo no mesmo momento, né? E que elas estão produzindo uma série de efeitos no comportamento, na maneira como as pessoas estão se manifestando, na maneira como elas estão falando nas redes sociais, do jeito que elas estão se encontrando nos grupos, e aí fica tudo misturado e a gente tem uma potencialização enorme do problema. Sabe o que eu acho bonitinho? Ah, desculpa. Deixa eu só fazer um comentário pequeno, assim, que é um exemplo disso que o Ronaldo está falando. Eu estou achando bonitinho, porque assim, está bem politizado o assunto, né? E na mídia social, eu tenho colocado as informações, os fatos. E, às vezes, chega um desavisado que não me segue, que não me acompanha, sou de esquerda, não sei o quê. E daí as próprias pessoas que já estão acostumadas comigo falam, olha, respeita que ela é uma cientista, ela está aqui nos informando e não sei o quê. Então, eu começo a perceber que as pessoas começam a observar isso. Eu não estou lá de uma forma de torcida, né? De um lado ou de outro. Não, estou levando a informação. Pode ser que você não tenha gostado do que eu tenha falado. Eu até falo isso para eles. Eu gostaria de estar aqui trazendo uma informação que tem uma droga incrível, que resolvemos o problema, mas ainda não. Isso é verdade, eu tenho falado isso muito também. Bom, eu queria trazer uma notícia boa. Quem não quer? Né? Quem não quer? E isso é um pouco o que a nossa cognição busca, né? Ronaldo estava falando aí de que a autoridade, em geral, é algo que a nossa cognição busca para entender algo como verdadeiro. Tem uma outra questão que é uma dificuldade que as pessoas têm em lidar com a ciência, porque a ciência ela não tem uma verdade absoluta, uma verdade permanente, né? A gente está sempre construindo, e nessa velocidade que a gente está vendo as coisas, o conhecimento polvilhar, né, no momento atual, eu acho que isso fica até mais difícil para o aspecto cognitivo da compreensão das pessoas. O que você acha disso, Ronaldo? Como é que você vê isso? Daniel, esse é um ponto muito importante no livro, né, que os colegas já comentaram, eu procuro tratar um pouco disso. O livro é uma proposta de divulgação científica, não de de conhecimento científico na área de cognição, mas especialmente do entendimento de como a ciência funciona e dessa compatibilidade ou incompatibilidade da cognição humana para poder apreender essa ideia de ciência, né? E esse aspecto da incerteza, dessa questão da gente estar sempre pisando em ovos, né? Assim, você nunca tem uma estrutura muito sólida. Às vezes você tem umas mais, outras menos, mas você está sempre com o risco de que aquela estrutura na qual você alicerça, pisa, né? Ela possa romper em algum momento, você descobrir que ela tem um buraco que você não estava observando que ela tinha. Então, essa dinâmica de transitoriedade das verdades científicas, ela é algo que, na minha avaliação, tem um alto nível de incompatibilidade com aquilo que as pessoas buscam de informação para predizer, para planejar o seu futuro, para o que ela vai fazer, ou para enfrentar a situação de incerteza e de desespero, como é o caso desse momento que a gente está vivendo a pandemia. Então, esse é um elemento que muitas vezes dificulta esse processo de apreensão, né, de como o pensamento científico ele funciona. E por mais que isso possa ser paradoxal para as pessoas, é a principal vantagem
do conhecimento científico, porque é o que dá a possibilidade, por exemplo, dele se autocorrigir dentro desse exemplo do paper da Lancet, onde, na verdade, você tinha lá, então, eu tenho esse resultado aqui. Ele fala, peraí, tem coisa errada aqui, vamos retirar, porque você tem um problema que não foi, infelizmente, não foi visto, não foi detectado antes do processo de publicação. Isso acontece, né? Essa dinâmica é uma dinâmica característica da ciência. Eu diria que, se você encontra sistemas de pensamento que não têm esse papel, muito provavelmente ele vai se aproximar bastante de um pensamento pseudocientífico. E aí é que vem a outra dimensão, né, dos pontos comparativos que entram nessa nossa conversa. Porque, em geral, pensamentos pseudocientíficos, eles são aqueles que são herméticos a serem revistos ou reavaliados. Isso é muito frequente, né? Muitas vezes você tem até pessoas que defendem, propagam um pensamento pseudocientífico, e a área de saúde, em geral, ela é muito propensa a isso, né? Tem demais, a minha área também de terapia e coisa e tal, né, de psicoterapia, você também tem isso, tem ocorrência muito frequente de pensamentos que são claramente pseudocientíficos, e uma coisa primeiro, uma tentativa de vender, de apresentar aquele conhecimento como algo que tem sustentação empírica para ele ser dito como um conhecimento, então por isso científico, né, ganhar esse predicado, mas no fundo você não tem meios e estratégias que aquele próprio grupo, aquela própria comunidade que propaga aquele tipo de pensamento, ela não dá brecha para que você falseie, né? Porque no fundo o elemento de falsificação, de se tornar falso, é o que move a ação do cientista, e não a confirmação. Se você não torna aquele conhecimento passível de não ser falseado, ou seja, você encontra evidência favorável a ele, você não vai descartá-lo. Esse é o ponto, é assim que a gente trabalha, né? A lógica geral do pensamento científico está alicerçada nesse princípio. E esse princípio, eu acho que ele não é intuitivamente apreendido. E eu acho que se ele não é bem trabalhado, inclusive na formação do profissional, seja ele da área que for, inclusive talvez particularmente os de medicina, ele não vai ser incorporado na prática desse profissional. Isso é uma coisa muito, muito séria, porque no final das contas eu não estou falando só de um conjunto de técnicas e de meios pelos quais a minha área de formação ela me dá para eu trabalhar, mas é também uma forma e uma capacidade de assimilar criticamente o que eu tenho de técnica para poder pensar de uma forma científica na minha atividade profissional, seja lá onde eu estou trabalhando, e no consumo das informações que me chegam, porque todos nós, sendo profissionais de uma área ou não, a gente consome informação. E se eu não for capaz de balizar esse meu consumo dessa maneira, é complicado. Eu acho que a gente tem, assim, pensando no público amplo e geral, a gente tem uma questão importante, e eu defendo muito isso, né? A própria formação básica em ciência nossa, no ensino fundamental, ela é uma formação insuficiente para se aprender isso. Então, assim, está muito mais complicado em transmitir para os nossos estudantes, para os nossos jovens, nossas crianças, por exemplo, como é que se dá a estrutura e a morfologia da célula e da sua membrana, do que propriamente você dá elementos para ele entender como aquele conhecimento ele foi estruturado. É sobre isso que a gente está falando. Eu acho, Ronaldo, eu tenho uma impressão como professor até de curso de medicina, né, que tem essa questão do abstrato, da célula, do microscópio, de uma coisa do ensino da biologia, da literacia científica, do método científico, que numa educação não construtivista, numa educação que não tem realmente laboratório, que não tem a possibilidade de testagem, afasta muito o indivíduo. Acho que, sem dúvida, tem um pouco disso. Mas acho que tem uma outra coisa que afasta, que é a questão da não argumentação. A gente, nas faculdades, já recebe os alunos que aprenderam a escrever o que eles achavam que ia ser certo para o cara que ia ler a correção da redação dele no Enem. Ele não trabalha com a questão da divergência, da dialética. Eles não sabem debater. Isso não é uma cultura muito da nossa educação, né? Acho que enquanto no ensino médio, por exemplo, americano, até no europeu, existe até essa coisa da cultura de fazer os debates, né? Cada um fica de um lado, aprende a argumentar a favor daquilo que você acredita e contra o que você também não acredita, muda o lado, né? Essa coisa da dialética não é feita aqui no Brasil. A gente tem muito poucas escolas, muito poucos lugares que prezam por esse nível
de debate. Então, quando o cara ele escreve, ele está escrevendo a certeza, ele está escrevendo aquilo que ele acha que vai convencer o outro que está lendo lá do outro lado a dar uma nota boa para ele. Ele não está pensando que ele está escrevendo para alguém que pode criticar o trabalho dele, que pode revisar o trabalho dele, porque o foco é a nota, o foco não é a qualidade do argumento que ele está usando e essa questão do debate. Então, eu queria trazer de volta para a roda aqui algumas questões lá do YouTube, que o pessoal que está lá assistindo trouxe para a gente. Então, uma questão que o pessoal, o Tiago até Trindade, que é o ex-presidente da sociedade aqui, trouxe, que eu quero trazer essa frase para cá, frente a novas evidências, o bom cientista altera suas convicções e atitudes. O pseudocientista, no entanto, cria distrações e inventa desculpas. Foi uma frase que Natasha Tachner falou e aqui o Tiago está reproduzindo. Então, acho que isso é um bom modelo, assim, de por que se a gente talvez não tivesse a politização ou não tivesse essa questão da argumentação de ser ou não ser boa a cloroquina nesse momento, a gente conseguisse realmente evoluir para, a gente entendeu que a medicação poderia ter um papel, fez um ensaio, não funcionou, fez um estudo observacional, funcionou de outro jeito, mas teve influência da indústria farmacêutica, mas teve influência da empresa, mas o banco de dados não foi todo dado, o editor que não revisou. E entender que todos nós, na cadeia de produção científica, do cientista ao paciente, passando pelo revisor, tem interesses e tem conflitos, e a gente tem que lidar com isso. O problema é não falar sobre isso, é ocultar isso, né? Então, esse processo acho que daria para ser diferente, poderia ser melhor. A Giovanna Filipov falou assim: acredito que hoje parte dos problemas de crédito das fake news é a facilidade de comunicação com o público, trazendo uma linguagem mais acessível e que camufla uma falsa mensagem, enquanto que os artigos científicos, muitas vezes em linguagem puramente técnica, afasta mais esse público carente de informação de qualidade. Que acho que entra um pouco nessa questão da literacia, do letramento para você ler a ciência, né? Porque aí quando você pega essa leitura e passa para o jornalista, e o jornalista ele joga uma impressão pessoal sobre aquilo, aí não adianta só ter politização, aí também tem a influência midiática na produção da matéria, do texto que vai para a capa do jornal. Uma Denise, outra coisa aqui... Oi? Posso fazer só um comentário em relação a isso? Pode, claro. Não é só do público leigo. Para ser sincera, eu vejo que há um não letramento em ciência dentro da medicina. Veja, de 30 anos para cá, a metodologia científica ganhou uma complexidade sem tamanho. Se você olhar o que o New England publicava 30 anos atrás e o que publica hoje, você dizer, nenhum artigo lá ia ser aceito agora. Então, assim, o grau de complexidade metodológica ganhou um nível que, se você não sabe analisar uma curva de sobrevida, como é que você vai ler um artigo de oncologia? E nem os pitfalls lá do modelo de Cox para integrar os confundidores. Enfim, tem toda uma complexidade que quem não é familiarizado fica vendido pela conclusão ali do resumo. Então, a própria medicina precisa reformar a forma com a qual ensina método científico, porque não é só uma questão de produzir ciência, é consumir. Você não consegue ler, você fica totalmente vendido. Você não consegue fazer uma crítica a um paper que você lê. Isso é um problema sério. Eu vejo colegas me mandando artigo. Você vê, meu Deus do céu, olha para isso, a falha metodológica. Não consegue olhar, não consegue ter essa clareza. Tem isso também. Perfeito, acho que isso vai bem ao encontro do que a gente estava falando, vai se somando, né? São fatores que se somam. Até, por exemplo, a numerocracia também, entender estatística ainda é uma dificuldade muito grande entre os estudantes de medicina, e muitas vezes isso afasta. E acho que, às vezes, algumas perguntas vêm nesse sentido para a gente, até por conta disso, né? Então, as pessoas elas estão mais acostumadas a ter alguém que elas confiem filtrando o pesquisador modelo, a pesquisadora padrão, como, né, são considerados alguns. E aí isso também não necessariamente politiza, mas vira meio time de futebol, né? Então eu tenho a turma do pesquisador fulano, a turma da universidade tal, do centro de pesquisa tal, né? E aí vou voltar para os discípulos. Vou voltar com uma pergunta para a roda. Vou voltar com uma pergunta para a roda, começando aí pelo Guilherme, depois a gente faz a roda de novo, porque o Guilherme está um pouco fora, vou trazer ele de volta. E, assim, é uma pergunta da prática, que a gente tenta discutir no campo filosófico, mas não tem muito como fugir, gente. A galera quer saber isso. O que vocês têm a dizer sobre o estudo do Lancet sobre a hidroxicloroquina que foi retirado do ar pelos próprios autores? Esse estudo, ele tinha dados confiáveis, mesmo sendo agora refutado? Ele não era um ensaio clínico randomizado? Tinha bases ou não tinha bases para falar de segurança, por exemplo? E aí, Guilherme, o que a gente fala disso no dia de hoje? Daniel, se quiser falar também.
Aí, né, Letícia e Ronaldo, se quiserem, a gente está aí para... Vamos falar dessas novelas atuais aí. Já que o povo quer saber, gente, não tem jeito. Denise, vocês estão me ouvindo bem? Que eu perdi a bateria do fone. Estamos sim. Ouvindo bem. Direitinho. Antes me viram levantar e eu dei uma borboleteada por aqui porque estava percebendo que eu ia ficar sem bateria porque o cabo não estava ligado e não estava achando o adaptador. São coisas dos eventos por internet. Mas a gente comentou na atividade anterior, né? O estudo observacional não serve nem para testar de forma segura. E aí, segurança que eu estou usando no termo de comprovar eficácia. Né? O estudo observacional não é capaz de confirmar a eficácia de medicação, assim como ele é muito limitado para avaliar a segurança. Então, em resposta ao colega, o estudo do Lancet serviria num ambiente diferente desse que a gente está vivendo, de mais tranquilidade, para estar junto de outros estudos observacionais, de repente numa grande mesa onde estão sentados tomadores de decisão, para pensarem, bom, tem aqui o grupo de estudos da cloroquina, tem aqui o grupo de estudos da ivermectina, aqui o grupo de estudos da anticoagulação, e essas evidências observacionais eventualmente seriam muito úteis para direcionar o tomador de decisão para investir em fazer um ensaio clínico numa ou outra dessas ideias. Isoladamente, eles não são provas confirmatórias de nada, nem de eficácia e nem de segurança. Eu tenho um comentário também a acrescentar a respeito desse paper do Lancet, que, assim, qual a minha impressão, certo? Isso não é... Tenho provas disso. Eles usaram uma empresa que tinha, então, um acesso a uma grande base de dados, certo? E eles não conseguem comprovar a origem dessas informações. Minha impressão pessoal, nós estamos no mundo do Big Data, certo? Então, muito provavelmente, essas informações são verdadeiras. A questão é que provavelmente violou em alguns países as legislações de privacidade de dados do usuário. Provavelmente a empresa pensou, são dados anonimizados, olhando no pacotão, qual é o problema? O problema é que tem uma legislação em vigor nos países que não permite. Por exemplo, o Google já pagou multa de 50 milhões de euros por causa disso. Isso é coisa de fechar a empresa. Então, eu acho que minha leitura, de novo, pessoal, minha leitura, tá certo? Provavelmente essa empresa ficou na saia justa entre dizer que era isso ou deixar essa dúvida da integridade dos dados, achou melhor, o menos pior, a questão da integridade dos dados, que é só retirar um paper da jogada e eles continuam indo com o negócio deles. Porque senão ia vir multa, ia vir processo, ia vir uma série de outras coisas. Então, a minha leitura pessoal é essa. É uma pena que nessa peer review, nessa revisão de pares tão acelerada, o Lancet deixou de cutucar aí, porque você pergunta para os primeiros autores, você teve total acesso ao banco de dados? Os primeiros autores têm que ter. E uma das coisas que levantou a pulga é que eles reportaram um dado da Austrália que os australianos disseram, pera, nessa data não bate. E aí eles, me desculpa, eu chamei a Oceania, era Oceania, não é Austrália. Então, assim, como assim, né? Então, enfim, passou, foi um erro, todos reconheceram, voltaram atrás, isso é ciência. Mas, Denise, só para complementar também, nessa perspectiva de comentários ali do YouTube, das pessoas tentando nos puxar para a beira-leito ou para frente do paciente nos consultórios de atenção primária, e, bom, do ponto de vista prático, o que a gente faz? Inclusive, nessa perspectiva, eu acho a discussão da cloroquina muito amorfa, eu não sei como é que vocês enxergam isso, porque outras discussões farmacológicas seriam mais ricas. A cloroquina está muito no meio do caminho de várias coisas. Eu, pessoalmente, tenho muito mais curiosidade de correr atrás da evidência de eficácia para anticoagulação, essa anticoagulação liberal que está sendo feita nos pacientes com COVID, porque anticoagulantes, esses sim me preocupam muito mais do ponto de vista de segurança.
Se a gente pegar relatórios aí das últimas décadas, por exemplo, do Instituto de Práticas Seguras de Medicamento, os anticoagulantes sempre vêm entre os top 3 das medicações mais inseguras. E a gente está usando isso de maneira liberal também, sem comprovação de eficácia. No outro extremo, vem a ivermectina, que é uma medicação definitivamente muito segura dentro do que pode ser um medicamento, é óbvio que tem efeito adverso também sem comprovação de eficácia, e aí outras discussões seriam eventualmente mais ricas do que as proporcionadas pela hidroxicloroquina, porque será que a gente tem que usar uma medicação mesmo muito segura sem comprovação de eficácia? Isso pode ser tema de um seminário inteiro. Sabe o que me impressiona, Guilherme, sobre a ivermectina? É porque, assim, ao contrário da cloroquina, que no modelo pré-clínico de cultura celular, uma baixa dose ocorreu a inibição do coronavírus, a replicação do coronavírus na célula, a ivermectina em modelo animal precisou de altas doses. Desculpa, modelo animal não, modelo celular, cultura de célula. Precisou de altas doses para inibir o coronavírus. Isso é mau sinal. Quantas moléculas em cultura de células se mostram efetivas quando você leva para a complexidade biológica de um corpo? Ou seja, você vai testar em paciente, em rato, em macaco, a droga falha. É 90%, 90 e tantos por cento. Então, o fato de ser efetivo no modelo de cultura celular só me diz que, ok, vamos mover adiante, mas quando ele é efetivo em altas doses, a chance disso funcionar em vivo é muito, muito baixa. Como é que você vai dar altas doses de ivermectina para alguém, entendeu? Então, assim, é bem desanimador isso tudo. Eu concordo com você, a gente fica perdendo tempo de debater drogas sem tanta perspectiva. E, ao mesmo tempo, mesmo sendo muito segura, se você colocar na água para as pessoas tomar, óbvio, vão surgir eventos adversos graves, e a grande questão é trocar a incerteza por isso. Eu não faria. A outra questão é quem é que vai pagar essa conta de algo dessa natureza. Sim. Então, gente, mas fala aí, Daniel. Uma questão, a gente já são 9h20, já estão com 1h20 aí de uma conversa que a gente nem vê passar porque a conversa vai fluindo bem, né? Mas vocês tocaram num ponto, Letícia trouxe o ponto de, poxa, como é que essa empresa chegou a esses dados? Né? Tem a questão hoje do Big Data. E Guilherme tocou no ponto da confirmação, né? Poxa, é um estudo observacional que não é capaz de confirmar. A gente precisa de um ensaio clínico. Então, eu queria trazer uma reflexão final, que é algo que eu tenho pensado que talvez, numa perspectiva como a atual, de dificuldade de se produzir conhecimento na velocidade que a gente gostaria, que é o uso da Big Data e da inteligência artificial. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês disso. A gente sabe que hoje, se a gente trabalha com dados de uma enormidade de um volume enorme que a gente tem produzido com Big Data e conciliando com algoritmos de inteligência artificial, a gente consegue confirmações que o que a gente usa de metodologia científica hoje ainda não nos permite. Qual é a visão que vocês têm disso hoje, Guilherme, Letícia, Ronaldo? Como é que vocês enxergam a mudança que isso pode trazer para a ciência e para a produção de conhecimento, especialmente conhecimento na área clínica, na nossa área? Como vocês enxergam isso hoje? Como vocês têm visto essa perspectiva? Eu prefiro, talvez a Letícia vai conseguir responder, realmente não é a minha área e eu não tenho expertise para ir a fundo nesse assunto. As poucas certezas que eu tenho nesse campo, Daniel, é que no máximo a gente vai estar conseguindo precisões probabilísticas. As pessoas que estão trabalhando isso com hoje, na questão da inteligência artificial, estão tentando vender certeza de precisão certeira. E isso é muito pouco provável, e eu posso dizer que tenho certeza. Agora falar mais a fundo da metodologia em si, eu não sei se a Letícia trabalha com isso nos estudos dela. Olha,
Eu tenho a impressão, vou só ser bem rapidinho também, não é minha área de especialização, depois deixar a Letícia complementar, já que ela trabalha com isso, mas eu tenho a impressão que a gente tem um monte de coisa acontecendo que está impactando a maneira como a gente produz conhecimento e ciência também, tá? Mas parecido com o que o Guilherme falou, eu tenho a impressão de que ainda o bom raciocínio, não entre aspas, mas só destacando isso, né? O bom raciocínio experimental, no sentido de você poder comparar fato e contrafato, ele não vai ser necessariamente substituído só por uma saroca de dados, entendeu? É claro que eu posso produzir muitos dados com potencial que não tinha como fazer antes e, além disso, ainda usar ou lançar a mão de um bom raciocínio experimental para poder testar hipóteses, produzir dado e fato e contrafato. Mas eu acho que, por si só, a análise dos dados, sem que esse controle do raciocínio lógico experimental ele seja aplicado, a gente não vai conseguir respostas tão boas assim. Pode ser que o futuro nos reserve boas coisas, mas me parece que é o que a gente tem hoje. Pelo menos o estudo do comportamento humano, e veja, essas grandes empresas de tecnologia, elas estão vendendo graças à análise de comportamento, elas estão analisando isso, né? Elas estão vendendo isso para quem paga para anunciar. Mesmo nesses casos, ainda eu preciso de um raciocínio desse para saber o que vem antes, o que vem depois, qual é a variável que é antecedente e qual que é efeito daquilo. Então, eu trabalho com pesquisa clínica, principalmente ensaios clínicos randomizados, que é justamente produzindo essa realidade contrafactual, que você vai comparar para poder fazer inferência causal. Não tem como você fazer inferência causal sem ter gerado um controle de forma aleatorizada. Então, eu vejo espaço para os ensaios, que vai continuar, porque toda vez que você precisa fazer uma intervenção, você vai precisar, então, de criar esse cenário para você fazer a inferência causal de que foi a sua intervenção que determinou o desfecho que você selecionou. Eu vejo a Big Data, assim, complementando isso. Então, principalmente quando a gente fala de risco, porque não tem, por exemplo, como eu randomizar um paciente para, por exemplo, receber uma determinada substância que a minha hipótese é que faça mal. Então, para risco, talvez a Big Data, que é onde a gente mais usa os estudos observacionais, venha trazer bastante coisa. Por exemplo, os nórdicos, que usam o registro nacional deles de saúde para analisar tudo, eles acabam trazendo muita informação para a gente de risco, de fator de risco. A questão com a Big Data... O hidroclorotiazida, né, recentemente teve com a associação... Então, isso é Big Data, né? Então, o lance que eu acho não está resolvido ainda é a questão da privacidade. Então, como que fica a relação com o indivíduo? Quem é dono daquele dado? Como o dado está sendo utilizado? Enfim, tem uma série de questões aí de privacidade que ainda pegam aí na questão do Big Data. Mas não sou expert nisso, Né? Então, acho que nenhum de nós somos, mas assim, também tem que lembrar que essa modelagem ideal do Big Data seria uma modelagem de transparência, onde vários pesquisadores pudessem sim usar os dados e replicar e fazer análises diferentes, e isso passasse não só pelo controle dos editores e também da revisão por pares, mas de uma coisa mais pública, né? Infelizmente, a ciência ainda não caminha no sentido de, tanto na pesquisa quali quanto na pesquisa quant, fornecer os bancos de dados e que isso seja de domínio público de forma que a gente tenha a possibilidade de múltiplos olhares sobre isso. E, na verdade, os múltiplos olhares, eles tenderiam a, se a gente pensasse no mais próximo do que seria a verdade científica, replicar resultados. E não da gente ficar disputando e aí não trabalhando, né, com a clareza aí das influências que existem. Porque acho que essa pandemia, mais do que nunca, mostra para a gente. Diferente de 2009, aí eu lembro bem que eu estava quase recém-formada na história do H1N1, e quando veio a história do Tamiflu e toda aquela... A gente aprendeu muito com isso também. Parece que a gente esqueceu as lições que a gente aprendeu na pandemia de 2009. Inclusive, se a gente for pensar a rigor, né, uma das medidas que estão lá colocadas, por exemplo, Guilherme, para atenção primária, que parecem não causar dano, e aí é um dos paraquedas aí, é essa história de usar Tamiflu para todo mundo, porque é isso que está no protocolo do Ministério da Saúde hoje, nesse momento. Tem síndrome gripal, passa Tamiflu se tiver fator de risco. E aí, peraí, tudo que a gente discutiu pós-pandemia de 2009 sobre a não eficácia do Tamiflu e por que a gente está fazendo isso, né? E aí a gente vê toda essa confusão. Ninguém está testando para H1N1, ninguém está testando para influenza.
E tá prescrevendo Olha, alucinadamente, a ponto de acabar. falando para você como clínica agora, não como pesquisadora, porque também me procuram, eu tô com Covid, o que eu faço? Fica em casa, descansa, toma um chazinho, se tiver muita dor no corpo, toma um paracetamol, uma dipirona, mas eu não toma nada dessas outras coisas, me mantém em contato, eu tô aqui à disposição, a gente vai se falando e provavelmente vai resolver em alguns dias e você vai ficar bem. E é isso. Essa é a minha postura. Eu não tenho cedido e não prescreveria para ninguém, não tomaria. Tá? Essa é a minha posição Beleza. pessoal. Vamos passar então para as considerações finais, que já são 9h30. A gente está adorando o papo, mas a gente precisa ir de descansar também, porque amanhã é mais um dia. Sexta-feira tem sido o dia das bombas, né? Essa semana antecipou um pouquinho. Mas vamos lá. Quem quer começar para se despedir? Guilherme, Letícia, Ronaldo? Posso começar, Denise? Hoje ainda é quinta, viu? Sexta-feira ainda vem aí. Pois é. Pode ter bomba, né? Pode. Eu, assim, queria agradecer, parabenizar para vocês a iniciativa, tá? Eu concordo, acho que como elemento final, eu queria relembrar um elemento, acho que Letícia tocou nisso, né? Sobre a nossa necessidade de conversar de maneira mais ampla, de comunicar de maneira mais ampla sobre ciência, né? Eu acho que a gente não tem mais desculpa na sociedade atual, na maneira como a comunicação científica é feita atualmente, porque no fundo, antes os artigos científicos estavam disponíveis para as pessoas lá nas bibliotecas, né? Hoje em dia elas estão acessíveis, em princípio, ao toque de alguns dedos, se a revista for de acesso aberto, então nem há restrição de base ou de assinatura, né? E eu oriento os meus alunos de mestrado e doutorado a fazer isso, né? A gente deveria sempre imaginar que pelo menos a parte introdutória e de conclusão do seu artigo, ela fosse ser capaz de ser entendida por qualquer pessoa que acesse aquele conteúdo. Tudo bem que você pode, eu acho que a gente vai continuar tendo que ter comunicação técnica, mas deixa para a parte do meio do paper, porque é possível, né? Desde que os pesquisadores se envolvam nessa ação. Então, ampliar a comunicação é importante. Eu concordo que essa ampliação, ela deu uma série de possibilidades, né? E a gente tem muita gente por aí nos YouTubes da vida defendendo hoje em dia que a Terra é plana e não um geóide, né? A gente tem de tudo, mas evidentemente que a gente tem que lidar com essa nova realidade de comunicação. E eu acho que os cientistas têm um papel importante para isso, precisa assumir esse papel também. Obrigada. Ronaldo, você não quer falar do seu livro? Posso comentar. A gente falou Aproveita tangencialmente. aí. Eu tenho um livro, ele foi já publicado faz 2 anos, né? Que ele foi publicado, um livro de divulgação científica. O nome do livro é Ciência e Pseudociência, porque acreditamos apenas aquilo em que queremos acreditar. E nesse livro eu procuro apresentar de uma forma mais acessível, digamos assim, tanto a base desse pensamento científico como as características cognitivas humanas que fazem com que a gente tenha uma dificuldade de apreensão e de uso desse pensamento. Então, resumindo muito brevemente, o livro fala sobre isso. Então, fica o convite à leitura, porque dá para estender um pouco das coisas que eu abordei um pouco aqui, elas estão mais detidamente apresentadas lá, mas pretende ser uma literatura de aeroporto, aquela que você lê enquanto espera o avião, aquela que você lê à noite antes de dormir, né? A pretensão é essa, mas quem tem que dizer se eu alcancei essa meta são os leitores e não eu propriamente. Beleza, mas acho que é uma dica para a gente que está falando aqui de letramento, de literacia científica, né? A gente começa assim também, não? Às vezes essa é a ideia. Inclusive tem uma pergunta aqui, a última, a derradeira, mas eu achei que ela é interessante e acho que a gente pode colocar aqui para Letícia e Guilherme rapidinho também, quando fizerem o fechamento, Daniel também, se quiser colaborar. Na correria do dia a dia, qual a dica dessa turma de feras, aí elogio para vocês, para nos resguardarmos cientificamente? Tipo, usar ferramentas do tipo sumário, pré-digeridas, up-to-date, Dynamed, ajuda a gente a atualizar? E aí, essa é a pergunta e vocês já fazem as considerações finais. Guilherme, quer? Ou Letícia? Pode ser? Eu concordo com essas ferramentas, tem que realmente achar um filtro aí para ajudar a se informar. Eu uso o Resource Center do Lancet, do JAMA e do New England. Então, os 3 têm um COVID Resource Center e tudo é aberto, então esses são as fontes que eu utilizo, mas o UpToDate é uma ferramenta sensacional e qualquer outra parecida com ele
com certeza. Minha consideração final é o seguinte: a gente, no combate à desinformação, tem que, primeiro, deixar bem claro para o interlocutor que vem com o argumento pseudocientífico que alguns dados, fatos, são objetivos. O que eu tenho visto tudo é transformado em opinião. Não, é minha opinião que a ivermectina melhora. Veja, isso não é uma questão de opinião. Por enquanto, nós não sabemos e o que nós temos é isso. Então, isso é um fato. Não é uma questão de opinião. Eficácia de droga não é uma questão de opinião e que isso fique bem claro. Então, tem uma incerteza, nós temos hipóteses, mas isso não é opinião. Essa é a minha mensagem final. Beleza. E quer divulgar seu Instagram, Letícia? Quero. Então, no meu Instagram, que eu acabo replicando no Facebook, eu posto diariamente sobre Covid atualizado, digerido para não médicos e não cientistas. Inclusive dicas de como se proteger, como viagem de avião, como receber encomenda em casa, como ir no supermercado em tempos de Covid. Meu Instagram é @doutora_dra.Letícia Cauano. E no Facebook eu sou Letícia Cauano Dourado. Beleza, Letícia, obrigada. Prazer tanto ter você quanto o Ronaldo aqui, né, representando áreas diferentes da nossa, pneuma, psicologia. Acho que para a gente, como médico de família, sair um pouco também do nosso métier, encontrar outras pessoas, trazer pessoas novas, foi um ganho da Covid, né, Daniel? A gente trouxe esses debates, trazendo outras pessoas, além de parcerias, como o Guilherme vai falar aí do Choosing, que já é nosso grande aliado. Acho que é bom que isso continue para depois da Covid também. E logo, na semana que vem ou na outra, se rolar o debate sobre os resultados aí da coalizão, você está convidadíssima de novo, Ronaldo também. Quando a gente for falar de novo do assunto, você está convidadíssimo, tá bem? Tá bom, Dani. Obrigada. Guilherme? Bom, em relação à pergunta do Marcos Quintão, é a pergunta de $1 bilhão, né? Porque, na verdade, esse é o grande desafio que a gente tem hoje, e anterior à pandemia, já de como é que lida com esse caminhão de informações no dia a dia e como é que a gente leva isso para a beira do leito. Eu concordo com a Letícia em relação ao aceleramento que a pandemia nos traz, mas eu enxergo esse cenário de maneira um pouquinho diferente, que é no sentido de que muito pouca coisa, apesar de todo esse número de informações e artigos que têm sido publicados, o que realmente tem que mudar a nossa conduta tem sido raro. Então, a minha dica para o Marcos, nesse momento, é não perder muito o foco com isso, fazer o bom feijão com arroz, tanto na atenção primária quanto na área da terapia intensiva, tem uma chance muito grande de beneficiar em larga escala os pacientes com Covid. Então, lembrar de fazer o feijão com arroz. E para tentar discriminar em relação a essa chuva de evidência, o que deve chamar a atenção, eu acho que a grande mensagem é nós aprender sobre a importância dos estudos científicos, quais servem para avaliar a eficácia de medicamento, talvez a gente nem precise estar olhando com tanta ênfase para o resto, então, para avaliar a eficácia de medicamentos, tem que estar olhando para ensaio clínico. Estudo observacional tem um valor inestimável, uma série de outros cenários. Então, aprender um pouquinho disso para manejar o próprio tempo, eu acho que é uma dica interessante. O UpToDate, que ele próprio mencionou ali, eu acho que é uma outra ferramenta que compila um pouco dessas informações para nós de maneira bem feita, então uso bastante também. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar com a gestão do nosso tempo, porque muito pouca informação para mudar conduta, e isso costuma ser assim, essa é a maneira das coisas acontecer. Eu queria me despedir, o canal da Choosing Wisely Brasil, eu também vou fazer propaganda dele, do Facebook é @ChoosingWiselyBrasil, eu sou da geração que usa mais Facebook, e vou estar publicando ali agora um cartazinho que tem o livro do Ronaldo, então, para quem tiver curiosidade, são algumas leituras que a gente identificou sobre pseudociência e essas questões que envolvem crenças e auto-enganos, que a gente agrupou e o livro do Ronaldo está ali. Foi um prazer te conhecer, Ronaldo. Tendo Prazer livro, foi meu, Guilherme. Obrigado. Tenho gostado bastante. E, enfim, me despedindo de vocês todos, Letícia, Daniel
E, Denise, agora eu vou fazer um churrasquinho, que aqui no Rio Grande do Sul a gente faz muito churrasco. Tá bom, pessoal. Faz Tchau, tchau, inveja, né? pessoal. Eu Tchau. queria... bom, primeiro, é legal, que bom ver o Marcos aí. Marcos, que é meu colega aqui em Belo Horizonte, no nosso serviço de atenção primária aqui. Abraço, Marcos. Obrigado pela pergunta. Eu concordo com o Guilherme e com a Letícia. Eu acho que os sumários ajudam muito, né? Ter essa síntese da evidência para o dia a dia. Eles são pensados para isso, para facilitar o embasamento dos profissionais que estão no dia a dia, estão na ponta. Mas eu acho que entender um pouquinho sobre esse delineamento, como o Guilherme estava falando, e sobre passo a passo para fazer uma avaliação crítica também é algo que ajuda. Mas eu queria mais, na verdade, agradecer mesmo ao Guilherme, Ronaldo e Letícia por essa conversa agradável que a gente teve aqui. Se tem alguma coisa boa nesse momento todo que a gente está passando, tem sido essa oportunidade da gente entender mais, conhecer mais sobre ciência, saber como se produz melhor ciência, saber como se interpreta melhor ciência, saber como se aplica melhor ciência. E eu acho que esse tipo de conversa é que nos vai permitir caminhar nesse sentido. Então, eu queria agradecer muito a vocês três aí e a todos que nos acompanharam por essa oportunidade aí mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Gente, então encerrando aqui esse documento não, às 9 horas da noite, a gente está com a cabeça 9h42. A gente está cansado, vai ficar disponível, então agradecer a presença de todos que estiveram com a gente até agora, principalmente os nossos seguidores. E semana que vem tem mais, acompanhe a gente nas redes sociais. É isso aí, gente. Um abraço e agradecer, como sempre, a Ana, nossa assessora de imprensa, que está aqui como hostess da nossa sala, produzindo a divulgação pelo YouTube, passando as perguntas para a gente. Ana, você é fundamental. Muito obrigada. Boa noite para todos.